Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Glória a Deus, que chuva maravilhosa, né? O estudo hoje que a gente vai fazer é simples. Sola Escritura. Só creio na sola Escritura. É uma distorção protestante que não tem somente sola Escritura. Que nós somos guiados pelo magistério. 1 Coríntios 8, construtivamente os apóstolos. Efésios 3:10, a divina diversidade sobre isso é conhecida pela igreja. Então, a sola Escritura vem do magistério. Que eu vou renegar o magistério e ficar com a sola Escritura, que a sola Escritura vem do magistério? É somente a fé? Somente não. Fé aonde? Efésios 2:20, edificar o fundamento dos apóstolos. Então, nós temos que centralizar, 1 Timóteo 3:15, a nossa fé na coluna sustentável da verdade, que é a igreja. Somente a fé, somente a graça, somente a sola Escritura não sustenta, porque a verdade vem pela igreja, vem pelo magistério. 1 Coríntios 2:28, Deus continuamente os apóstolos, a quem foi confiado. Olha só que interessante. Paulo, ele fala aqui em 2 Tessalonicenses, esse cisma, essa revolta de Martinho Lutero que aconteceu em 1517, olha só, que se iniciou, que deu iniciativa, né? Que interessante. Em 16 séculos de atraso. Martinho Lutero é um fruto de um contexto no século XVI. O cisma aconteceu no ano 1517. Nós estamos em plena efervescência política ou cultural, social, uma Europa marcada por movimento anticléricas, várias iniciativas. Olha só. Surgiu essa revolta de Martinho Lutero, agregou várias pessoas a se revoltar contra a igreja e fundar a igreja, como João Calvino e etc., indo contra o magistério. Uso pessoal da Escritura, segundo Pedro 1:20, não podemos ter uso. É o magistério que interpreta a Escritura. Esse cisma aí de Martinho Lutero, por quê? Se apostatou da fé. E se atirou o que? A fábulas, ao seu próprio pensamento, a novidade. Somente Escritura, aonde tem isso? Toda a Escritura, segundo Timóteo 3:16, toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Olha só, por quê? Apocalipse 22, você pega lá no finalzinho, olha só, 18, 19, eu declaro a todos aqueles que ouviram essas palavras da profecia desse livro, se alguém ler, ajuntar alguma coisa, alguém ler, ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas nesse livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. 1 Timóteo 3:5, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo sobre a igreja. A pregação oral, depois por escrita, confiado a quem? A igreja, ao magistério. A Escritura vem do magistério. Os 27 livros. Confiado aos apóstolos. Como eu só creio na Bíblia e não creio no magistério? Eu desprezo a tradição. Só fico com a Bíblia. A Bíblia mostra a tradição. A tradição de quem? A apostólica. A quem foi confiado. Que interessante. Porque Mateus 28:20, o Espírito Santo assiste a igreja. Quem é o Espírito Santo? Quem inspirou autores como o São Marcos, que era discípulo de Pedro,
Pedro pregando, o livro Eusébio de Cesareia, história escrita do século VIII, ensina, do terceiro século ao século VIII, ali na igreja primitiva ali. Tem esse relato na história eclesiástica. Pedro pregando, e o evangelista São Marcos ia escrevendo a pregação oral que São Pedro ia pregando, por inspiração também do mesmo Espírito que inspirava Pedro a pregar e estava inspirando o evangelista São Marcos. Mesma coisa o evangelista São Lucas. Paulo pregando e ele ia escrevendo as cartas paulinas. Por quê? A tradição. Se você for pensar somente sola, somente escritura, somente graça, esse pensamento, visão protestante, é antibíblico. Somente a escritura, como? A divina diversidade será constituída pela igreja. Que igreja? Que foi constituída primeiramente os apóstolos. Aos apóstolos desce o Espírito Santo. Esse cisma em 1517 de Martinho Lutero, em 16 séculos de atrás, é uma heresia. Lá no século XII, no século XIII, esse cisma, lá do tempo de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmãos. Olha só, pensemos, por exemplo, no século XII, os valdenses, na cidade de Lyon, Pedro Valdo, e na França, depois outros movimentos, pensamentos no século XII e XIII. Os medicantes, mais ou menos ali na Europa, na época de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmãos. Movimentos medicantes que caminharam como igreja, que não se afastaram da igreja, ser mais muito movimentos que preconizavam a pobreza e contestava a riqueza da igreja daquela época. Olha só, muitos confiaram na igreja, não se revoltaram. Tem muitos que se apostataram da fé. Martinho Lutero, ele foi o início, o pontapé essencial para surgir esse movimento protestante, para surgir a reforma protestante. Tinha pessoas pelejando esse feito, mas Martinho Lutero, ele conseguiu êxito. O pontapé, cara, o pontapé. Estou fazendo um estudo aqui muito interessante sobre a reforma protestante para a gente entender também, mas eu me baseio mais na Bíblia, porque a Bíblia... Porque você... Ah, mas serve Roberto? Sim, eu estudo sim. Vários apologetas católicos, bispos, doutores, como Padre Paulo Ricardo. Sim, vou buscando conhecimento, mas eu me baseio mais na Bíblia, porque a Bíblia que vem da coluna sintática da verdade. Nós católicos não ficamos só com a só escritura. Nós temos um magistério que o Martinho Lutero se revoltou. Nós temos doutrina e tem a tradição. Confiado aos bispos, aos padres. Se viu um herege, mas servo Roberto, Deus está mandando a profecia, que já me falaram isso, minha irmã. Eu sou guiado pelo magistério. Ah, mas a Bíblia, só a escritura, a Bíblia não está falando a verdade será conhecida pela a escritura, não. Pela igreja. Então a Bíblia é uma verdade que vem da igreja. Ó, você pega uma passagem aqui para a gente entender, para finalizar esse vídeo, esse pensamento, esse pontapé de Martinho Lutero, que virou essa cagada que você vê hoje em dia aí, ó. Você pega aqui, ó. Atos 8. Conversão do ministro da rainha de Etiópia. O ministro da rainha de Etiópia não quis interpretação pessoal. Pediu para o membro da igreja interpretar para ele a passagem que lia, a passagem do profeta Isaías, que falava do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Pediu um membro do corpo místico da igreja. Por quê? Aqui, se ele quisesse tirar
um pensamento de Martinho Lutero. Não, não precisa, Felipe, eu entendi a profecia. Eu não preciso da igreja, eu não preciso do magistério, eu não preciso dos membros da igreja. Eu já entendi a profecia. Mas não, ele pediu para Felipe ensinar e explicar o que estava falando. Olha só que interessante. Atos 8, 30. Vamos 28. Ó. Voltando sentado no seu carro, lendo a profecia de Isaías, ó. O eunuco da Etiópia. Eunuco, a rainha, o ministro da rainha da Etiópia, né? Ó. O Espírito disse a Felipe, aproxima-te para bem perto desse carro. Felipe aproximou-se e ouvia que o eunuco lia a profecia. O profeta Isaías. Ele perguntou, porventura entende o que está lendo, ó? Você está entendendo? Respondeu, como é que eu posso? Não há alguém que me explique. Rogou a Felipe que subisse e sentasse junto dele. Olha só. Então, meu irmão, você coloca a Bíblia debaixo do braço, eu não preciso. O Espírito Santo e a Bíblia auto-interpreta. Não, meu irmão. Foi confiado ao magistério, não foi confiado à divisão. E Felipe explicou para o ministro da rainha de Etiópia. Ele pediu para um membro da igreja apostólica explicar. Por quê? Segundo Pedro 1:20, não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura. Se Martinho Lutero ele é o grande reformador, ele não viu isso na Escritura? Se é somente a Escritura, somente graça, somente a fé? Então ele não viu que somente a Escritura tem um magistério, somente a Escritura foi confiada ao magistério, somente a Escritura construiu primeiramente os apóstolos, somente a Escritura que a igreja coluna sustentáculo da verdade, somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura. Ele não viu isso. Claro que ele modificando com a sua tradução, colocando coisas para formar a sua doutrina, como vai dizer Apocalipse 22, 19 e 19. Por quê? É típico desses falsos profetas. Esses falsos mestres que se apartam da igreja. Esse cisma que aconteceu ali no século XVI, 1517. Essa revolta, pontapé inicial de Martinho Lutero. E teve êxito por causa da mídia da época. Muitos seguiram Martinho Lutero, mas muitos seguiram a igreja. E passou a amar cada vez mais a igreja. Isso já era para ter acontecido, porque já tem profecias aqui, escrito nesse livro. Se você pegar em 2 João, 1 João 2, do 17 ao 20, se você pegar 2 João do 1, do 11, do 7 ao 11, você vai ver. É simples, meu irmão, entender isso. 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Por quê? Que deram crédito a esse cisma da reforma protestante que tem mais de 500 anos. Pontapé inicial. Pai do protestantismo, pai da reforma, Martinho Lutero. Que interessante. Simples, meu irmão. Magistério, tradição e escritura estão unidas, dissolúvel, não somente a escritura. Não tem na Bíblia somente, não sei onde os caras acham isso. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.